Atenção, este vídeo tem o intuito de trazer informação e de fazer conteúdo da lei. Portanto, por favor, não me processe ou deflag ou strike, pois esse vídeo tem o intuito de fazer um bom entretenimento. Boa noite. Agora eu vou começar a parte 2 para eu lembrar vocês da palavra trapaça. E mais tarde vocês vão se lembrar, só espera. Mas enfim, as alfinetadas entre Globo e Record já se remetem àquelas alfinetadas entre Globo e SBT. Mas naquela época, as alfinetadas eram nas vinhetas e nas chamadas. E no caso da Record e da Globo, as alfinetadas vão além das vinhetas e chamadas, pois as alfinetadas ficavam até nos telejornais. O share da emissora era de 9,6 pontos. Agora é de 17,5 pontos. E não é a primeira vez que isso acontece. Quem não se lembra da vez em que a Globo fez uma reportagem no Jornal Nacional afirmando que o programa do Ratinho era fake? Linguagem inadequada, estímulo à violência e ofensa à dignidade. Você se lembra no vídeo passado que o SBT vulgo Silvão estava embaralhando cada vez mais a sua grade de programação, né? Bem, isso teve um preço. Além da queda livre de audiência, o SBT também havia perdido afiliadas, pois, como em quase todo o Brasil, o SBT só caía. E, obviamente, as afiliadas foram afetadas. E daí a maioria dessas afiliadas que deixaram o SBT foram para a Record ou foram para a Band. A Record eu entenderia, pois a Record estava quebrando tudo, mas a Band... e foi nesse período que teve o escândalo do Banco Pan-Americano. Ok, caso não saibam de nada disso, eu vou explicar. O Banco Pan-Americano era um banco do Grupo Silvio Santos e da Caixa. Mas, em outubro de 2010, o Banco Pan-Americano sofreu um rombo de 2 bilhões de reais. Tudo isso? Devido a uma fraude, ou eu sei lá, e quem assumiu toda a dívida foi o Grupo Silvio Santos, vulgo Silvio Santos. E daí o déficit de 2 bilhões para o Silvão. E daí o Silvão solicitou o Fundo Garantidor de Crédito com um empréstimo de 2,5 bilhões. E várias empresas do grupo Silvio Santos e o SBT foram utilizados como garantia. E daí rumores de que o SBT seria vendido, mas... é mentira! E daí a participação do Silvão no Banco Pan foi vendido para o Banco Pactual. A Record já havia superado o SBT, e alguns de seus programas até encostavam na Globo, ou alguns são líderes, como o Show do Tom, que sempre desbancava a Globo, e o Aprendiz, que sempre botava a Globo na lama. E o resto é quase a mesma coisa. E para comemorar os 55 anos e principalmente a liderança, a Record criou um novo slogan: uma TV de primeira. Agora, se lembra da palavra trapaça que eu disse lá no começo do vídeo? Então, a Record, mesmo sendo vice-líder de audiência, ainda tinha alguns programas que venciam a Record. E daí, sabe o que a Record fez? Eu não sei. Simplesmente a Record pegava os programas e os apresentadores pra si, para ganhar mais audiência e, claro, barrar o crescimento de audiência da emissora tal. E vamos citar alguns exemplos. O SBT estava em crise, e qualquer programa feito do zero pelo SBT sempre dava errado. E o melhor para o SBT era comprar um programa ou formato estrangeiro. E nesse período, os únicos programas do SBT que davam um pouco certo eram enlatados, como o caso de Família, Super Nene, Topa ou Não Topa, Roda Roda e Ídolos. Meu voto é... Não. Se vocês já sabem o que é Ídolos, bem, é a versão brasileira do American Idol. O Ídolos, só para vocês terem ideia, já deu para o SBT a vice-liderança e também já ganhava da Globo. E daí a Record viu que Ídolos estava fazendo sucesso e fechou um acordo com a Fremantle, que é a dona do formato de Ídolos, e do Aprendiz, que também passava na Record. E claro que também é enlatada, né? E agora, voltando, a Record negociou com a Fremantle os direitos do formato, e daí causou uma briga na justiça, e daí a Record venceu. E vale citar que o SBT revidou com novos Ídolos, mas o programa foi vetado. E o Ídolos na Record fez um grande sucesso, e até desbancava a Globo. O Datena começou na Globo, e depois foi para a Record,
Mas o Datena se destacou mesmo com o Brasil Gente, que dentre 2013 e 2014 chegava facilmente à vice-liderança e até chegava a ultrapassar a Globo. E a Record viu que com o Datena, o seu faturamento e audiência iriam triplicar. E em 2011 a Record convenceu o Datena a ir apresentar o Cidade Alerta, que desde 2003, ano em que o Datena foi apresentar o Brasil Gente, havia declinado e faleceu. Mas com essa jogada, o Cidade Alerta conseguiu a vice-liderança. E o Brasil Urgente ainda estava no ar, mas sem o Datena, o programa acabou decaindo em audiência. Não tem jeito, o Datena era a personalidade do Brasil Urgente. Mas ok, o contrato era de 4 anos. Mas tudo tem o seu porém. Vocês se lembram do porquê o Ratinho havia saído da Record? Então, com o Datena na Record, foi a mesma coisa, só que pior. Segundo, a censura. No Brasil Urgente, o Datena mostrava as reportagens na lata e sempre tinha coisas pesadas. Já no Cidade Alerta, o negócio era mais light. Todo o material tinha de passar por uma breve aprovação na direção. E temas proibidos como homo eram vetados. E terceiro, a Record mentiu para o Datena. Em entrevista à imprensa, toda a imprensa, o Datena afirma que um dos principais motivos dele ter deixado a Record e voltar para a Band foi porque a emissora deixou de cumprir a maioria das promessas na época que o contrato foi assinado. Ou seja, o Datena estava sendo usado pela Record, literalmente. E 4, brigas internas. E daí o Datena voltou para o Brasil Urgente e o Cidade Alerta voltou para a gaveta. Até 2012, quando Marcelo Rezende se tornou o apresentador fixo. E agora esse é o caso mais famoso. O ano em que o Gugu Liberato deixou o SBT e foi para a Record. O Domingo Legal, mesmo depois da polêmica do caso PCC e da queda do SBT, ainda assim era rentável e conseguia ainda assim a vice-liderança. Mas desde 2006 houve um desentendimento com o Silvão, pois nesse período foi a queda. E o salário do Gugu foi de 5 milhões para 2 milhões. E a Record, vendo essa situação toda, resolveu aproveitar a situação para tirar o Gugu do SBT. E eles conseguiram. E em 2009 o Gugu assinou o contrato com a Record, mas ele só deixou o Domingo Legal mesmo lá pro final de 2009, começo de 2010. Mas o SBT resolveu se vingar e levou da Record a Eliana e o Roberto Justus. E daí o Celso Portiolli substituiu o Gugu. A Record conseguiu se consolidar como vice-líder entre 2007 e 2010. Mas, do nada, em 2011, o SBT havia recuperado 1/3 de sua audiência. E isso assustou a direção da Record. E você sabe o motivo do porquê o SBT havia recuperado a sua audiência? Bem, tem vários motivos. O primeiro deles são as constantes reprises como Marimar e Pantanal. Outro motivo, o verão e as férias juninas, como as férias, ajudaram a dar um up no SBT. Ok, se o SBT estava tendo uma boa audiência, como é que anda a Record? Parece que o começo da década de 10 não foi muito bom para a Record. Primeiro que vários programas que antes davam muita audiência para a Record, agora se tornaram uns tumores para a emissora. Só para vocês terem ideia, Ídolos, A Fazenda, O Aprendiz e até mesmo o Pan-Americano do México fracassavam em audiência e de vez em quando até perdiam para o SBT. Só que os únicos programas que davam uma ótima audiência para a Record eram reprises de Todo Mundo Odeia o Chris e Pica-Pau, pois o resto eram medianos na audiência. E você já deve estar se perguntando: e o Gugu na Record? Foi um flop. O programa do Gugu é mais um daqueles programas em que só o nome e o apresentador já bastavam para ganhar mimos e ibope, mas não conseguem. O programa do Gugu era um clone do Domingo Legal, só que mais chato e censurado. O Gugu na Record pedia até para o Pânico na TV e para o Domingo Legal com Celso Portiolli. Em resumo, a Record estava caindo, o SBT estava se reerguendo e Globo é Globo. E agora chegamos em 2012. E numa tentativa de se reorganizar e se reinventar para conquistar ainda mais o mercado publicitário e artístico, eles fazem isso. Tudo para colocar no ar uma Record ainda mais bonita de se ver.
E a minha opinião sobre essa logo é que é feia. As outras eram melhores. Menos essa aí. E essa. Brabas aí, dá uma olhada só. Olha como ficou bonito o logo.